Com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o Conselho Nacional de Justiça formou maioria para revogar os afastamentos dos juízes Danilo Pereira e Gabriela Hart. No voto dele, Barroso afirmou que o afastamento dos juízes foi uma decisão ilegítima, arbitrária e desnecessária. Danilo Pereira e Hart tinham sido afastados no início da semana pelo Corregedor Nacional de Justiça, Felipe Salomão, acusados de irregularidades durante a Operação Lava Jato. Além disso, entre as denúncias, o corregedor apontou que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Gabriela Hart teriam se unido para promover o desvio de 2,5 bilhões de reais, pagos em multa pela Petrobras para criar uma fundação privada. Na mesma sessão, a corregedoria decidiu retirar o processo de Sérgio Moro da pauta. Agora, o ex-juiz vai ser julgado num processo à parte, que pode levar à abertura de um procedimento administrativo disciplinar. Quinta-feira, 18 de abril de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Estamos começando mais um episódio aqui, sempre com um convidado e uma convidada. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vai conversar sobre uma decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça. Eu vou conversar com o advogado criminalista Bruno Salles Ribeiro, que é mestre em Direito pela USP e faz parte do grupo Prerrogativas também. Doutor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL em Detalhes também. Obrigado pelo convite, Gabriela. Obrigado pelo convite ao ICL também. Estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá, é bastante complexo, né? O julgamento desses dois juízes da Lava Jato no CNJ teve como base um relatório que envolvia análise de processo, oitiva, enfim, documento da Polícia Federal. O documento indicou que a Gabriela Hart, que o Sérgio Moro, inclusive, e também o Deltan Dallagnol, se uniram para desviar dinheiro da União, né? 2,5 bilhões de reais para criar uma fundação, que seria uma fundação privada. E que eles tiveram a ajuda de gerentes da Petrobras e também agentes públicos americanos. Essa investigação falava também na necessidade de abertura de uma investigação criminal para apurar tudo isso. Como é que a senhora acompanhou todo esse julgamento dessa última terça-feira, e ainda tem outras etapas para acontecer? A gente pode entrar nesses aspectos também, mas para começar essa conversa, como é que foi essa primeira conclusão do plenário, na sua opinião? Bom, vamos lá. Gabriela, eu vou pedir licença, na verdade, para a gente fazer algumas distinções iniciais, sem as quais fica um pouco difícil de entender todo esse processo. Então, em primeiro lugar, eu queria distinguir duas investigações diferentes. Uma em relação a Gabriela Hart e outra em relação aos desembargadores, Horácio Flores, Thompson Flores Lenz e o Dr. Danilo. Tá? Então, são coisas diferentes. Primeira coisa. Segunda coisa, nós temos responsabilidades no âmbito administrativo disciplinar, que é quando o meu órgão correcional vai apurar se teve uma irregularidade durante a minha atuação. Tá? No caso da doutora Gabriela Hart, esse órgão correcional é o CNJ. Mas ela não estava sozinha. Ela também fez o que estão a acusando, junto com o juiz Sérgio Moro e com o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol. Então, por que eles não estão no processo do CNJ? Porque quando eles saem das suas carreiras, os seus respectivos órgãos correcionais, CNJ no caso do Moro, CNMP no caso de Deltan Dallagnol, perdem essa competência, eles não podem mais apurar mais nada. Inclusive, o Deltan é cassado porque o TSE conclui que ele saiu do Ministério Público justamente para se safar desse processo administrativo disciplinar que estava sendo aberto contra ele. Tá? Outra coisa que pode acontecer, além em paralelo à responsabilização disciplinar, é uma responsabilização criminal, porque o mesmo fato pode ser um ilícito disciplinar e também um crime. E, nesse caso, quem vai apurar é a Polícia Federal e quem vai julgar é
a Justiça Federal, porque eles eram magistrados federais. Tá? Então, acho que essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer de início. Senão fica um pouco confuso. Por que a gente está falando de CNJ? Por que a gente está falando de polícia também? Isso é crime? É o CNJ que vai julgar o crime? Não. O CNJ vai julgar a infração disciplinar da doutora Gabriela Hart e não vai julgar nem Moro nem Deltan. Mas um inquérito pode ser aberto com base nessas informações pela Polícia Federal, já há um relatório robusto da Polícia Federal nesse sentido, e aí pode ter uma responsabilização criminal em relação a eles três. Tá? Agora que eu fiz essa distinção, eu queria contar um pouquinho dos dois casos. Tá? Eu acho fundamental, e aí eu quero só aproveitar para te perguntar sobre a expectativa também agora, se abre ou não o processo administrativo. Então vamos lá, contar um pouquinho desses dois casos, e aí acho que já vale a pena a gente emendar. Depois a gente passa para a esfera criminal com o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol também. Perfeito, então vamos lá. Primeiro, o caso da doutora Gabriela Hart. O que esse relatório da Polícia Federal, feito em complementação ao relatório do CNJ, chega à conclusão? Vou tentar fazer um resumo, porque é algo bastante complexo, como você colocou de início. Tá? Bom, explode a Operação Lava Jato chega a possíveis casos de corrupção na Petrobras. A Petrobras, enquanto empresa naquela época, toma uma postura de bastante cautela. Ela não estava ali falando, teve corrupção aqui mesmo, isso aí tudo que vocês estão acusando é realmente corrupção. Não, ela estava ali numa posição de cautela, esperando, e a 13ª Vara de Curitiba e o Ministério Público Federal de Curitiba estavam indo cada vez mais para cima da Petrobras enquanto empresa. Em um dado momento, a Petrobras se alia à 13ª Vara de Curitiba e começa, inclusive, a figurar como assistente de acusação em todas aquelas ações penais que, de uma forma ou de outra, envolvia a Petrobras. Tá? Então, ali já começa a haver uma comunhão de interesses entre o Ministério Público e a Petrobras. Até aí, tudo bem. A Petrobras pode ter identificado realmente que haviam elementos criminosos ali e estava querendo que aquilo fosse apurado porque ela foi vítima de atos de corrupção. Onde começa a coisa um pouco mais estranha? Quando era dada uma sentença condenatória em casos relativos à Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, ele dava decisões mandando que todo o dinheiro que estava apreendido, todo o dinheiro que tinha sido confiscado, valores, bens, fossem direcionados à Petrobras. E ele apurava o que era esse valor e, inclusive, dava conselhos na sentença do que devia ser feito com esse valor. Falava, olha, recomendo que ao menos não sei quantos % desse valor seja direcionado a medidas de integridade, de compliance e de prevenção à corrupção e coisas do tipo. Né? Por que isso é estranho? Porque quando um juiz ele dá uma sentença, o que ele pode fazer é arbitrar o perdimento e fixar um valor mínimo de reparação desse dano, que vai ser buscado nas instâncias adequadas, na instância civil ou na instância da vara de fazenda pública. Por quê? Porque se a gente está falando de corrupção, que é um crime de ação penal pública e de uma empresa de economia mista, não é só a empresa que seria a vítima, seria até a União, o poder público, e esses valores deveriam ser apurados, né? O que efetivamente foi corrupção, o que não foi. Né? Muitas vezes se falava em sobrepreço e todos os empreiteiros que pagaram corrupção para agentes da Petrobras disseram, olha, não tinha sobrepreço. Na verdade, a gente tirava do nosso valor. A gente ia lá, competia de mercado, o preço era aquele mesmo, a gente não embutia nada a mais. Né? E a gente tirava porque tinha que pagar para o pessoal do PP, para o pessoal do PMDB, que foi isso que foi identificado ali na operação. Bom, pois bem, isso já era a primeira coisa um pouco atípica. Paralelamente, o Ministério Público Federal de Curitiba, segundo o relatório, começou a ter contatos diretos, não por meio das vias adequadas, que seria o DRCI, o SCI e o nosso próprio corpo diplomático, e começou a municiar as autoridades americanas com provas contra a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras poderia, por ser uma empresa listada na Bolsa norte-americana, poderia ser processada lá. E, de fato, foi.
As autoridades norte-americanas vão para cima da Petrobras e eles chegam a um acordo antes de ter qualquer sentença. Vamos lembrar que no direito norte-americano a maioria dos casos acabam resolvidos por acordo, inclusive os criminais. Só que nesse acordo, uma parte desse valor que seria pago aos Estados Unidos voltaria para o Brasil para aquela tal fundação que seria criada pela Lava Jato. Então, como que esse relatório estrutura isso? Bom, você dava dinheiro para a Petrobras quando você não podia dar, a Petrobras dava dinheiro para o governo norte-americano por meio de uma cooperação ilícita e esse acordo trazia dinheiro de volta para uma fundação privada que a gente não sabia quem ia gerir, a gente não sabia como ia funcionar, e, na verdade, essa é uma canalização desse valor para esse grupo de Curitiba. Essa, em síntese, é a estruturação da acusação. E já dá para ver que é extremamente grave as acusações. Por quê? Para além de processos que eram sigilosos quando não deviam ser, para além de decisões que foram questionadas, a gente tem um desvio de valores públicos, um desvio de dinheiro público, né? A acusação não é só de má atuação dos magistrados e do Ministério Público, mas, inclusive, de condutas que podem ser interpretadas como um crime, que podem ter uma refração no âmbito criminal. Então, essa é a gravidade dessa acusação e é por isso que eu avalio que há grandes chances de ser aberto o processo administrativo disciplinar contra a juíza Gabriela Hart nesse caso. Né? São realmente acusações muito graves, foram tomados muitos depoimentos, muitas pessoas foram ouvidas e estão implicadas não só a magistrada agora, como o ex-magistrado e o ex-procurador, e também os agentes da Petrobras. Então, o voto do ministro Salomão é um voto bastante substancioso, ele foi rebatido pelo ministro Barroso, mas o ministro Barroso pediu vista, ele só votou para que fossem canceladas as medidas cautelares de afastamento da juíza Gabriela Hart. E depois a gente fala um pouquinho sobre isso. A questão dos embargadores era um pouco distinta, porque qual foi a decisão que levou a essa reclamação disciplinar contra eles? A 13ª Vara de Curitiba, quando o juiz Sérgio Moro é assumida pela doutora Gabriela Hart, ela se coloca em uma série de polêmicas, tem aquele interrogatório do Lula, que ela fala, se começar assim, nós vamos mal, tem a questão do copia e cola na decisão, tem mais uma série de decisões, inclusive a da Fundação Lava Jato, que é interrompida pelo Supremo Tribunal Federal, e faz a juíza sair da 13ª Vara de Curitiba, e quem assume, na verdade, a titularidade é o doutor Bonatti. Depois que ele sai, o doutor Bonatti acaba tendo uma promoção, entra o juiz Eduardo Apio, que começa a fazer uma revisão desses casos da Lava Jato, começa a olhar tudo com bastante escrutínio, dá uma decisão que absolve um dos acusados, que era o Raul Schmidt, dá outras decisões importantes, resolve ouvir pessoas que não tinham sido ouvidas pelo juiz Sérgio Moro, como, por exemplo, o Tacla Duran, e isso começa a incomodar demais o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. O Ministério Público entra com uma exceção de suspeição contra o Eduardo Apio. Você vai lembrar que teve aquele áudio que falavam que era do Apio, que falava que era ele, ameaçando uma pessoa ligada ao presidente do tribunal, e aí eles acabam afastando o juiz Eduardo Apio por meio do julgamento dessa exceção de suspeição. Quais são os problemas aqui? Bom, o primeiro problema é que esse caso já tinha sido levado ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Lewandowski, à época ministro do Supremo, já tinha dado uma decisão suspendendo o andamento de todos esses casos, inclusive da suspeição. Então, eles deram uma decisão que contrapunha já uma decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal, e isso é uma violação disciplinar. A segunda alegação que é colocada nesse caso é que a Lava Jato é uma série de processos, né, uma miríade de processos. Eles apresentaram essa suspeição em um processo, e o Tribunal Regional Federal julgou o juiz Apio
suspeito para analisar todos os casos que eram da 13ª Vara de Curitiba, todos os casos da Lava Jato, inclusive casos que não tinham nada a ver com aquilo, né? Essa reclamação disciplinar, no relatório, ele diz, olha, com essa decisão que o tribunal deu, eles acabaram por invalidar decisões absolutórias, eles, por meio dessa canetada, repristinaram mandados de prisão. Então, pessoas que estavam ali sem qualquer tipo de prisão agora poderiam ser presas novamente, sem analisar esses processos especificamente, porque eles analisaram um processo, e não todos os processos que fazem parte dessa pleiade processual que compõe a Operação Lava Jato. E foi por isso que foi dada essa decisão, que foi apresentado esse voto, né, pelo afastamento dos desembargadores que compunham essa turma. Realmente são muitos aspectos aí, né? São muitos pontos. Um desses que foi levantado, inclusive, pelo Dr. Pedro Serrano, numa conversa que ele teve, inclusive no ICL Notícias, com a gente, sobre essa investigação do CNJ, né? Por irregularidades na Lava Jato, envolvendo essa multa de 2,5 bilhões de reais que a Petrobras devia nos Estados Unidos, e aí fez um acordo com o Ministério Público para pagar aqui no Brasil. Tudo bem. Desse valor, 1,25, melhor dizendo, bilhão serviria para criar a fundação, que eu comentei aqui, né, de combate à corrupção e que seria uma instituição privada. E 1,25 bilhão para reparação de acionistas minoritários, numa ação que já tinha, inclusive, até advogado estabelecido. E aí, ele chama atenção, que não se tem falado muito a respeito disso, inclusive na imprensa, da necessidade de se investigar isso mais a fundo. Quer dizer, sobre esse valor, né, sobre essa quantidade, como que se chegou nesse valor estabelecido, quem eram os advogados, os honorários, seria 20% desse valor? Quer dizer, é um valor bastante considerável. Então, eu queria saber a sua avaliação sobre isso, doutor. Olha, sem dúvida, é algo que deve ser apurado, é algo que deve ser apurado a fundo, de fato, como se chegaram a esses valores, né, por que estavam direcionando a uma ação específica, qual seria o interesse dessa ação específica, quem estaria patrocinando esses interesses, é algo que, sem dúvida nenhuma, precisa ser apurado no bojo dessas investigações. É algo bastante sério, realmente, a gente está falando de valores bilionários, né? Pode ser a ação de uma vida toda para alguém, mas a gente também não pode colocar os advogados sob suspeita, porque a gente não sabe se eles tinham alguma relação com isso ou não. É importante, claro, ser investigado. Até porque tudo era feito muitas escuras, né? Isso, exatamente. E aí, aproveitando, tem um outro aspecto da sua fala também, que você passou ali, tangenciou, mas eu queria também perguntar mais especificamente sobre a fala do ministro Roberto Barroso, né? Ele considerou já o afastamento precipitado da juíza Gabriela Hart, mas acabou entrando no mérito durante a fala dele, né, da questão. E aí, eu queria te ouvir sobre isso, porque o ministro, ele chegou, inclusive, a criticar o Salomão nessa história, né? Ele deu uma espécie de bronca ali durante a fala dele, sobre o corregedor do CNJ. Em alguns momentos, ele disse, estava tentando pegar aqui algumas das falas, né? Mas ele fala em perversidade, ele fala em 2 pesos e 2 medidas. Por que essa postura do Barroso agora? Como é que você está avaliando isso, doutor? Olha, vamos lá. Eu acho que tem várias nuances aqui, esse é o capítulo à parte, tá? Em primeiro lugar, o ministro Barroso é um ministro que sempre se colocou como um dos mais lavajatistas da corte, se a gente puder fazer essa generalização. O que isso quer dizer? O ministro Barroso é um ministro que tem posições, que tem uma ideologia jurídica, né, um entendimento jurídico sobre a mutabilidade das leis, a mutação constitucional, a possibilidade da Constituição ter que se adaptar a novos conceitos e da lei também ter que se adaptar a novos conceitos. E o que a Lava Jato fez foi, na verdade,
mimetizar algumas instituições norte-americanas com as quais o ministro Barroso está bastante familiarizado. Vamos lembrar que ele tem uma relação com Harvard já antiga e muito duradoura, estava em Harvard já há pouco tempo, e a Força Tarefa de Curitiba, de certa forma, começou a deformar alguns institutos da nossa legislação para que se ficasse com uma certa similaridade, um paralelismo ao que acontece nos Estados Unidos. Eu dou um exemplo. A nossa lei de organizações criminosas, quando fala da colaboração premiada, ela jamais disse que você poderia combinar quanto tempo a pessoa ia ficar presa, qual o regime que essa pessoa ia ficar presa, e nem criar novos regimes que não estão no nosso ordenamento jurídico. No entanto, quando foi entabular os primeiros acordos de colaboração, o que o Ministério Público Federal lá de Curitiba fez foi basicamente falar, olha, você está sendo acusado, eu vou te dar uma pena de 8 anos, você vai cumprir 2 anos num regime fechado diferenciado, que vai ser em casa com tornozeleira, mais 2 anos num regime semiaberto diferenciado, que vai ser também em casa, e o resto você vai cumprir no regime aberto. Isso simplesmente não existe na lei. Isso não está na nossa legislação. E é muito parecido com o que se faz lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, quando você faz um acordo, você sabe exatamente como você vai ficar, quanto você vai cumprir, quanto você não vai, e pronto. Então, eles fizeram essa mutação, né? Que é algo que, para essa corrente mais neoconstitucionalista, é algo razoável, algo possível, e para a maioria dos juristas garantistas, fala, não, claro que a gente não pode simplesmente desvirtuar tudo que a lei está dizendo. Uma outra coisa, um outro exemplo, o acordo de leniência. O acordo de leniência na nossa lei anticorrupção, a 12849, ele diz expressamente que quem pode celebrar esse acordo é a entidade mais alta do Poder Executivo, no caso do âmbito federal, é a Controladoria Geral da União, junto com a Advocacia Geral da União, com algumas regulações novas, mas não fala do Ministério Público. E o Ministério Público celebrou acordos de leniência, eles tomaram para eles e eles eram os protagonistas e muitas vezes nem colocavam a CGU ali no meio, né? Por isso que muitos desses acordos agora estão sustados por decisão do ministro Dias Toffoli. Então, há essa proximidade do ministro Barroso com essa ideologia da Lava Jato, claro, e também havia uma proximidade com as pessoas, né? Durante a Vaza Jato, nós vimos lá que ocorreram almoços, jantares entre o ministro Barroso e o Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro. Tem chats lá em que eles trocavam, em que eles falavam muito bem do Barroso, achavam que era um ministro que daria todo o apoio à Lava Jato e a tudo que eles faziam, e o ministro sempre continuou se colocando aí ao lado da operação, como um defensor da operação, inclusive protagonizando alguns bate-bocas com o ministro Gilmar Mendes, que foi alguém que defendeu essa operação até determinado momento e depois viu o que realmente acontecia e se coloca hoje como um defensor das revisões dos malfeitos dessa operação Lava Jato, de uma maneira bastante veemente e enfática algumas vezes. Então, quando esse processo é pautado no CNJ e o ministro Barroso, como presidente do Supremo Tribunal Federal, também preside o Conselho Nacional de Justiça, ele passou a ter a seguinte atitude. Da primeira vez que foi pautado, da primeira vez que chegou, ele tirou de pauta. Ele até falou, olha, a gente precisa ter cuidado com esse caso, essa moça, né, se referia até de uma maneira pouco formal à doutora Gabriela Hart, ela estava ali e tira isso de pauta. Depois, na segunda sessão, salvo engano, na segunda e na terceira sessão, ele sequer tira de pauta, ele simplesmente pula o número do processo. Então, digamos que era o processo 26, ele chama a julgamento o processo número 25, depois ele chama a julgamento o processo número 27 e deixa isso passando para frente. Por quê? Porque o presidente da maioria dos colegiados, e isso não é só no CNJ, no STF também, ele tem esse poder de agenda, de pautar o que ele quiser e o que ele não quiser de uma maneira discricionária. E ele estava usando esse poder de agenda para não pautar esse processo,
né? E a gente sabe que a prescrição nesse tipo de processo disciplinar ela corre muito mais rápido do que no âmbito criminal. Vou lembrar vários casos em relação ao Deltan Dallagnol acabaram sendo prescritos no CNMP. Pois bem, o que o relator faz? O relator que está mais nessa ala próxima ao anti-lavajatismo, para a revisão desses fatos, e um juiz de muita mão pesada no âmbito criminal, que é o ministro Salomão. Ele usa o poder que ele tem. E qual o poder que o relator tem? Dar uma liminar. Dar uma decisão liminar. É incomum dar uma decisão liminar monocraticamente para afastar desembargadores e juízes, principalmente quando você está à véspera do julgamento? É incomum, claro, é melhor você esperar isso ir para a sessão e propor esse afastamento para o colegiado. No entanto, o que estava acontecendo era isso, o ministro Salomão estava vendo que esse processo continuaria sendo adiado. E ele dá uma decisão liminar e força o ministro Barroso a se manifestar sobre o processo. E ele se manifesta de uma maneira muito dura, você vê, ele está visivelmente nervoso nessa sessão. O ministro Barroso costuma ser muito cordial, ele costuma ter uma lhanheza que lhe é característico, né? Até quando ele teve aquele embate com o Gilmar Mendes, que ele acaba retorquindo o Gilmar Mendes daquela forma que é super elegante, né? Me deixe de fora desse seu mau sentimento. Dessa vez, ele é bastante duro, o ministro Salomão. Exatamente por isso, que ele viu que o ministro Salomão estava fazendo era, acima de tudo, confrontando o ministro Barroso. Confrontando por quê? Ele estava usando do seu poder de agenda e o ministro Salomão se utilizou do seu poder de liminar. E nessa, ele ainda faz uma coisa que também é um pouco atípico. Como presidente de uma corte, ele, em geral, né, como regra, ele vota por último. Ele tem o voto de desempate, ele tem o voto de Minerva. Sim. Nesse caso, o que ele faz? Ele antecipa o voto dele em relação ao afastamento, reverte o afastamento da Gabriela Hart e pede vista do processo, e esse processo ainda não vai ser julgado tão logo, né? Agora há um prazo regimental para trazer de volta, mas ele adia um pouco mais esse julgamento. Então é isso que está por trás também. Há, sim, uma disputa de poderes ali, né, que faz com que o ministro Salomão deu uma decisão liminar de uma maneira não convencional, não vou dizer que é proibida, não há qualquer proibição, vedação, mas não convencional, porque o ministro Barroso estava se utilizando do poder de agenda para jogar esse processo para frente. Isso é fundamental. Essa sua fala é fundamental, doutor. A gente, na verdade, já estourou o tempo do programa, mas eu quero pedir para você ser bem sucinto na próxima resposta, porque eu não posso deixar de perguntar sobre a expectativa do julgamento, de um julgamento, né, de uma abertura de uma investigação na esfera criminal a respeito do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, que, respectivamente, né, ocupam uma vaga hoje no Senado e no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados. Como é que fica essa história? Só para a gente fechar aqui, sem deixar de tocar nesse ponto que é importante. Olha, eu acredito que sem dúvida será aberta uma investigação. Não há como não se abrir essa investigação no momento em que você tem um relatório da Polícia Federal mostrando que há indícios veementes de desvio de valores para fins privados. Muito bem. Doutor Bruno Salles Ribeiro é advogado criminalista, faz parte do grupo Prerrogativas. Seja sempre muito bem-vindo aqui no ICL, não em detalhes também. Prazer te receber. Um abraço e até mais. Prazer é meu, um abraço. Obrigado. Obrigada. Aqui nesse minutinho final, não quero deixar de te lembrar que a gente vai ter um evento muito importante no dia, tô pegando aqui a data direitinho, 21 de abril, que é um domingo, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula com a Leida Guevara, que vai contar a história do pai dela, o Che Guevara, e também trazer aspectos da história política, da história pessoal dele. Vai ser ao vivo, vai ser gratuito, mas você precisa fazer sua inscrição em detalhesicl.com.br, domingo, dia 21 de abril, não deixa de anotar na tua agenda. Obrigada, você que me acompanhou até aqui, agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL e depois às 6 horas da noite ICL Notícias, segunda edição. Até amanhã. Che Guevara costumava dizer: "Hay que endurecer, pero sem perder la ternura jamais." Hay frases y frases. Esa frase realmente mi papá nunca la dijo. Ué, ele não dizia isso então?
Pois é, eu descobri isso numa conversa incrível que o ICL fez com a Leida Guevara, filha de Che Guevara. No dia 21 de abril, com exclusividade e ineditismo, o ICL traz até vocês a biografia de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, contada por Leida Guevara, sua filha. Para você se inscrever nesse evento histórico, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Essa e várias outras novidades você vai aprender no dia. Até lá!